Então vamos lá. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre a personalidade, como ela se formou e por que ela é importante neste processo, tanto de emagrecimento como de manter peso e como ela age com as nossas atitudes, tá? Então a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é se vocês já pararam para se perguntar o porquê alguma coisa na vida de vocês ou dá muito certo ou não dá certo. Se vocês já se fizeram essa pergunta alguma vez na vida, né? Já parou, já pensou se alguma coisa, o porquê que algumas coisas não dão certos nas nossas vidas? Alguém de vocês já parou para perguntar? O porquê que muitas vezes não consegue atingir aquele objetivo que vocês querem? O porquê muitas vezes tem a sensação de que vive em círculo e a vida não anda, tá sempre tropeçando ali e a vida não anda, né? O tempo vai passando e parece que por mais que a gente faça, nunca consegue alcançar aqueles objetivos que nós temos na vida. Alguém de vocês já percebeu, já sentiu isso? Eu acho que sim, um pouco. Podem falar, tá, Eu acho que gente? a coisa meio que emagrecer. Enterrada, né? Tudo enterrado às vezes. Parece que vai e não vai. Uhum. Fica preso em algum momento. Eu não sei se sou eu que não tenho disciplina e, de repente, boa vontade para fazer, ou se realmente as coisas parece que vão se avolumando de um jeito que eu acabo desistindo. Não vou fazer mais nada. Acabou. Eu acho que é um pouco das duas coisas. Na minha vida, eu acho que é o contrário. Eu sempre tive a vida bem regrada, tudo que eu queria fazer eu idealizava, conseguia, desde muito nova. Inclusive o pessoal tinha mania de falar, as coisas da Letícia tudo certinha, casou, botei meta, vou ter filho depois de 4 anos de casado, depois de 4 anos eu tive meus filhos. Então assim, sempre foi muito regradinha e sempre consegui atingir meus objetivos. Minha vida começou a desandar de uns 3 anos pra cá. Aí pronto, a minha vida desandou. Foi a primeira morte da minha irmã. E aí, por diante, tudo que eu faço parece que não dá certo. Foi descambando. Tudo que eu traçava como meta. Então, assim, uns 3 anos pra cá que o negócio destrambelhou. Beleza, mais alguém, gente? Para mim, eu sempre achei que deu tudo muito certo, fora emagrecer. E depois que eu vim morar aqui no Sul. Mas o restante sempre dava tudo muito certo. E aí, né, vim morar aqui, eu não engordei bastante, não era bem o que eu queria. E agora que eu perdi meu marido, que aí eu vejo que algumas coisas referentes a isso não deram certo, porque o restante sempre deu tudo muito certo, né? Mas vamos ver. Isso. Vamos trabalhar isso. Alguém mais quer falar? Eu vou seguir aqui, tá? Então, o que acontece é que a maioria de nós, a maioria das pessoas, elas têm em mente onde nós queremos chegar, até onde a gente quer ir, né? Na vida que a gente quer viver, nos nossos relacionamentos, mas não tem a clareza de qual caminho percorrer para chegar nesse lugar. O que motiva e o que limita a gente para chegar neste lugar. E é exatamente isso que você vai encontrar dentro do Enneagrama. Então, o Enneagrama, ele é um mapa que vai descrever exatamente quem é cada uma de nós e como nós nos comportamos. Quais são os nossos maiores medos, aquilo que nos trava e o que realmente nos motiva para a gente entender como alcançar esse objetivo, né? Vocês ainda, todas vocês que estão aqui, estão nesse processo de luto, né? E que não é
nem um pouco fácil e cada uma está vivendo da sua forma. Então, o Enneagrama, ele é um sistema milenar, né, que existem indícios desse Enneagrama há milhares de anos, e que nesse último século ele foi reencontrado, redescoberto, e ele tem sido usado mundialmente. São 9 tipos diferentes de personalidades, uma figura geométrica, aonde nós temos 9 tipos de comportamentos e 9 tipos de motivações de cada um dessas personalidades, né? Mas o Enneagrama não é apenas uma ferramenta de análise de comportamento. Ela também nos aponta o caminho de desenvolvimento pessoal, individual, de cada pessoa, né? Então, ele é um mapa. Quando vocês fizeram o teste, provavelmente vocês viram o desenho do Enneagrama, né? Deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui, eu acredito que não, porque meu material ficou lá na minha cidade. Mas, eu acho que eu não vou ter aqui. Mas depois eu vou mandar a figurinha para vocês ali no grupo e vou mandar também os áudios, tá, gente? Então, assim, o Enneagrama, ele traz pra gente a consciência não só dos nossos comportamentos, mas também daquilo que nos motiva. Então, a gente vai descobrir o que nos motiva e vai descobrir também o porquê nós nos comportamos algumas vezes com medo, com vergonha, com raiva de fazer as coisas, que impede, que trava a gente de seguir adiante, tá? Então, além de trazer esse entendimento sobre os comportamentos, as motivações das pessoas que a gente convive e a gente traz também para o nosso modo, na nossa vida profissional. Então, vai melhorar toda essa comunicação com os outros, com nós mesmos, melhorando as nossas relações com a gente mesmo e com os outros, tá? Existem, então, padrões repetitivos. Então, o que é a personalidade? Da onde ela vem, tá? Então, a personalidade, ela vem lá da nossa infância, ela foi moldada lá na nossa infância. Então, ela veio de padrões repetitivos, de pensamentos, de sentimentos e de ações que fazem com que a maioria das pessoas vivessem no piloto automático. É como se a gente estivesse dirigindo um carro no piloto automático, onde a gente só tem que desviar das pessoas para não dar em ninguém. Ele freia sozinho, ele faz tudo que tem que fazer sozinho. A gente só tem que estar ali dirigindo a nossa vida. Então, a gente está sempre no piloto automático, fazendo sempre a mesma coisa de forma inconsciente. Então, muitas vezes, a gente pode associar isso com, por exemplo, quando vocês vão para o trabalho. Geralmente, vocês vão sempre no mesmo caminho, se é o trajeto de vocês. Acorda, toma o seu café, nananã, e pega o seu trajeto. Quando você pega o seu trajeto, se você está, por exemplo, no volante, você está sempre atenta àquilo que vai acontecer. Você não fica olhando para a janela, para aquilo, prestando atenção, surgiu isso, surgiu aquilo. Não, você vai reto para o seu trabalho. Na mesma rua, a menos que tenha um engarrafamento que você tem que desviar, mas você vai sempre naquele trajeto. Então, é um piloto automático daquilo que você faz. E, de repente, você está viajando, indo para o seu trabalho com um colega e prestando atenção na cidade e você fala, nossa, eu passo aqui todos os dias, nunca vi esse prédio crescer. Então, a gente está vendo isso, está vivendo sempre no piloto automático, às vezes repetindo padrões de comportamento, às vezes repetindo aquilo que a gente tanto ouviu lá na nossa infância, né? Então, algumas pessoas ainda, elas confundem achando que a personalidade é a soma dos comportamentos das pessoas. Mas isso não é um fato. O que realmente define a nossa personalidade é a real motivação que nos move e que move cada pessoa a se comportar de determinada maneira. E dentro do Enneagrama, como eu falei, existe
9 diferentes tipos de personalidades, que nós chamamos de eneatipo. E por isso que veio lá para vocês eneatipo 2, tantas pontuações, eneatipo 1, tantas pontuações. Então, vem daí, desses 9 tipos de personalidade. Então, como que é formada essa personalidade? Em algum momento, lá da nossa infância, aconteceu alguma coisa que nós, como crianças, não soubemos lidar. Então, nós criamos uma estratégia lá na nossa infância que a gente pudesse sobreviver àquilo que aconteceu. Às vezes não foi nada de grave, foi mãe, posso ir dormir na coleguinha? Não, hoje você não vai sair de casa. Esse não da mãe, às vezes pode ter sido simplesmente a criança ter entendido, beleza mãe, não vou porque você não deixou. A outra fala assim, nossa, minha mãe não deixa eu fazer nada. A outra pensa, nossa, minha mãe não gosta de mim. Então, a nossa cabeça criou, como criança, até os 7 anos de idade, essa estratégia para a gente saber lidar, para a gente saber sobreviver àquilo que era, que cabia a ela enquanto criança. E essa estratégia é a que define a nossa personalidade. Então, todas as pessoas, elas passam por isso, para formar a personalidade. Algumas pessoas passam por impactos mais fortes, como lá na infância, perda de pessoas queridas, abandono, até abusos. E isso faz com que regre o resto da vida dela. E às vezes vocês podem pensar assim, mas eu não sou mais, eu não tenho a minha cabeça mais como eu era quando eu tinha 7 anos. Graças a Deus a gente vai evoluindo, vai aprendendo coisas, vai aprendendo a lidar com algumas coisas, né? Então, enquanto outras passavam por situações mais leves, né? Às vezes a chegada de um irmão pode ter afetado uma criança e afetado o comportamento dela, às vezes uma notícia. Então, qualquer que seja o impacto que você sofreu até os seus 7 anos de vida, fez com que você criasse a sua personalidade. E foi fundamental para ter aquela formação de tudo que você hoje acredita, de tudo que você hoje pensa, de tudo que você sente e como você se comporta agora na vida adulta, tá? Então, assim, falando sobre a personalidade ainda, existem, além de tudo, 3 centros de inteligência dentro do Eneagrama. Então, existem 9 tipos de personalidade e 3 centros de inteligência que todos nós temos. Mas apenas um deles é aquilo que predomina na gente. Então, todo ser humano vai ter esses 3 centros de inteligência. Um é o centro da inteligência mental, o outro é o centro da inteligência emocional e o outro é o centro de inteligência instintivo. Mas o que é esse centro de inteligência? Esse centro de inteligência é nada mais, nada menos como nós nos comportamos lá atrás. Quando tínhamos até os 7 anos e algo aconteceu, algumas crianças pensaram mais e desenvolveram mais o mental. Outras agiram mais do lado emocional. Outras agiram mais por instinto. Então, umas sentiram mais, ficaram magoadas. Outras sentiram raiva. Outras pensaram em como eu faço mesmo para burlar minha mãe e para poder ir dormir na casa da minha coleguinha. Então, cada criança reagiu de uma forma diferente. Cada um de nós reagia diferente à mesma condição. Então, aquelas pessoas que desenvolveram o centro físico, elas hoje buscam por autonomia, buscam por controle e reagem de maneiras diferentes, mas às vezes elas sentem raiva. Então, geralmente, quando essas pessoas que são do centro físico, que é o tipo 8, 9 e 1, eu sou tipo 1. Geralmente essas pessoas são aquelas pessoas que, tipo 8, explode
tá sempre explodindo. Tipo 9, fica ali em cima do muro. Ora explode, ora não explode. Tipo 1, guarda. Então, ele levou uma bronca, em vez de explodir ou de falar, de pôr para fora, guarda. Geralmente são pessoas que rangem os dentes, têm problemas de articulações dentais, porque guardam para elas coisas, os dentes estão sempre doendo. Aquelas pessoas que são mais do centro mental, elas buscam mais por segurança. Então, buscam as seguranças e buscam diferentes estratégias para elas reagirem ao medo, porque elas sentem medo. Então, medo de ser julgada, medo de apontarem, dizer, ó, você tá errada, você não é capaz, elas sentem medo. Então, elas estão sempre buscando segurança. Dentro do Enneagrama, elas são o tipo 5, 6 e 7. Eu acho que teve alguma pessoa que deu o tipo 7 aqui. Exatamente, uma pessoa deu o tipo 7 aqui. Então, essa pessoa, ela às vezes sente medo. E o medo vai paralisar ela diante de muitas coisas. Não vai deixar com que ela vá para frente. Pode falar. Como é que eu vejo que tipo eu sou? Eu fiz, eu mandei o print pra você, mas eu não observei se estava escrito lá tipo 1, tipo 2, tipo 3. Peraí, Lê. Você é tipo 2. Tipo 2. Uhum. Tá. Tá? É onde tem aquele hashtag assim, ajudante? Isso, exatamente. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Já vou chegar lá daí também, tá? Que você é do tipo emocional. Então, as pessoas do tipo emocional, que tem o centro emocional, elas desenvolveram isso como reconhecimento. Então, elas perceberam lá na infância que que elas eram reconhecidas dentro ali do seu centro familiar, ou na escola, ou com seus parentes, quando elas mostravam que elas faziam pelo outro, ou os pais falavam assim, ó, vocês primeiro têm que fazer pelo outro. Vai lá e ajuda o seu irmão, depois você faz o seu. Ou vai lá, ajuda a sua mãe, depois você faz o seu. Então, aprenderam que... E daí, quando fazia pelo outro, o pai dizia, maravilhosa. É assim mesmo que tem que ser. Você sempre tem que ajudar o outro. E aí, eles buscam reconhecimento sempre em estar ajudando o outro. E a sua principal emoção é a vergonha. Então, quando eles não ajudam o outro, eles se sentem incapazes, que são o tipo 2, 3 e 4. Então, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre, dar uma pinceladinha um pouquinho mais sobre as personalidades. Eu vou começar pelo tipo 8, que são ali os centros mentais, tá? Deixa eu só achar ele aqui para eu não me perder em nada. Tipo 9. Para eu não me perder. Então, o eneatipo 8. Vamos começar falando por ele. Então, o eneatipo... Meu pai ligou o ventilador para mim aqui, porque tá um calor e minhas folhas não ficam nada no lugar. Mas vamos lá. O eneatipo 8, ele é chamado de poderoso. Por que ele é chamado de poderoso? Porque o foco dele, a atenção dele, está em estar no poder, em ter o controle das coisas. Quando ele não tem o controle das coisas, ele explode. Se ele não tem o controle, se ele não está ali sempre dominando, ele vai explodir. Quais são os pensamentos e os sentimentos que o tipo 8 tem? Pensamentos mais radicais. São pessoas que são mais firmes, mais assertivas. São pessoas que evitam acessar os seus sentimentos para não se sentir vulneráveis. Então, às vezes, não são aquelas pessoas que não demonstram que gostam, porque tem medo da pessoa não aceitar ela. Tem medo de ser julgada. Quais são os comportamentos que... Eu vou dar uma pincelada e depois eu mando o áudio mais completo para vocês, tá? Quais são os comportamentos, então, que essa pessoa
essas pessoas do tipo 8 têm? São pessoas que são muito práticas, rápidas, direto, mas são pessoas que têm pavio curto. É aquela que você fala bom dia, ela fala bom dia só se for para você. São pessoas que são fortes, não fortes de grande, mas fortes na vida, e são imponentes. E às vezes eles podem ser, a forma deles de demonstrar isso, podem ser uma pessoa muito durona, às vezes muito agressivo, e estão sempre buscando pela justiça. Então é aquele tipo de pessoa que você vai ver que se mete em confusão, tá tudo de bem, olha lá do outro lado da rua, uma pessoa falando grosso com a outra, não fala assim com ela não. Vai lá e se mete na briga, porque ele não gosta de ver injustiça. E ele tem essa tendência também, um pouquinho de tendência de estar ajudando o outro, porque ele também precisa agradar, tá? Aí, nós temos o tipo 9. O tipo 9 é aquela pessoa que tem o seu foco... Oi, pode falar. Deise, licença, pode te interromper rapidinho? Pode sim. Uma dúvida. Esse teste a gente seguiu com base, assim, há um tempo atrás, né? Na fase, você até colocou essas orientações também por áudio, e no próprio teste falava, né? Por exemplo, numa idade anterior, eu me via muito com determinados comportamentos que eu não responderia agora, entende? Essa descrição que você está trazendo agora se refere ao resultado do teste, mas caracteriza a personalidade, assim, de forma definida, com base no que a gente respondeu, ou é passível de mudanças? Porque, por exemplo, hoje eu já vejo que eu responderia outras coisas, entendeu? Sim, é a evolução, né? Graças a Deus nós evoluímos. Sim. Então a gente identifica o que não tá legal e vai mudando, tentando mudar, pelo menos. Exatamente isso. É exatamente isso que acontece. E isso que é o legal do Enneagrama. Porque a gente se vê naquilo que... Depois, quando eu encaminhar os áudios para vocês, que eles estão um pouquinho mais completos, vocês vão perceber que... Eu vou mandar os 9. Vocês vão poder escutar os 9. Então, por exemplo, aqui... Deixa eu ver. Paula, posso dar o seu exemplo? Pode então, sim. Aqui, ó, o seu deu tipo 2, tipo 8 e tipo 1. Tá? Então, deu tipo 2, porque a gente pode ser um dos 3 primeiros, tá? Eu digo assim, quando o primeiro deu uma diferença de 2 pontos ou 3 pontos por segundo colocado, com certeza é aquele resultado lá. Quando deu um empate ou está muito pertinho um do outro, às vezes a gente tem que olhar para aquelas características que você sempre carregou com você desde a infância. Então, a nossa personalidade, ela não muda. A gente desenvolveu ela até os 7 anos e ela vai pra gente até a gente morrer. Só que a gente aprende. Então, assim, a gente, até eu costumo brincar que de tanto a gente apanhar num determinado lugar, né? Por exemplo, eu que sou perfeccionista. De tanto eu me lascar na vida, porque eu sempre quis fazer as coisas tudo perfeitamente, eu aprendi que a perfeição ela não existe. Por mais que eu tentasse ser perfeita, eu entendi que a perfeição não existe. Só Deus é perfeito. Então, quando eu entendi isso... Só um pouquinho, deixa eu concluir aqui, senão me perco. Quando eu entendi isso, eu comecei a lidar com a vida de forma mais leve. Então, por exemplo, no meu primeiro casamento, eu não saía de casa se a minha casa tivesse, assim, um brinco. Não podia ter um copo fora do lugar. E quantas coisas eu perdi da infância do meu filho porque eu não deixava ele brincar ou porque eu tinha que ficar limpando em vez de estar brincando com ele. Então, eu perdi muita coisa por eu querer sempre as coisas perfeitas. Hoje, se eu tiver que sair... Antigamente, eu chegava atrasada no trabalho se eu tivesse que lavar uma louça e não tivesse dado tempo. Eu mandava uma mensaginha lá, vou chegar atrasada. Hoje não. Hoje eu deixo a louça lá e a hora que eu chegar eu lavo. Ela não vai sair de lá.
né? Então a gente vai evoluindo. Isso quando a gente olha, quando a gente começa a prestar atenção naquilo que são as nossas atitudes, a gente consegue evoluir. Lidar de maneiras diferentes com aquilo que a gente traz de dificuldade. Quem que queria falar? Não, o meu eu acho que deu tipo 2 e tinha dado 9. Assim, é que Deixa eu ver o teu aqui, dentro Vera. do que deu lá deu muito parecido com o que realmente acho que se manteve de certa forma. As características que me marcam, elas se mantiveram de alguma maneira, entende? Você mandou pra mim, Vera? Ajudando. Mandei agora. Ah, tá. Então Mandei depois agora. eu dou uma olhadinha lá naquilo que você é, porque eu não tinha notado aqui o seu. Não, só que eu fui lá dar uma olhada agora, aí eu vi que você estava falando, aí eu fui lá ver, né? Uhum. Eu acho que são características que me marcam mesmo, assim, que as pessoas me conhecem através, mesmo sendo uma coisa que eu tivesse como a colega estava falando, né? Me remetendo lá à idade mais jovem, eu acho que são traços que me acompanham ainda. Sim, eles vão te acompanhar pro resto da vida. Porque eu acho que eu não mudei totalmente. Posso ter aprendido a lidar, talvez, como você colocou, com algumas situações, mas eu acho que as características se mantêm, né? Exatamente. Então, vamos prosseguindo. Então, o tipo 9 é aquela pessoa que tem o foco de atenção nele está em conquistar a harmonia. Então, não é uma pessoa que gosta de ficar fazendo treta, ou não. Ele fica ali em cima do muro. Ele só se posiciona se não tiver nenhuma outra saída para ele. Aí ele dá a opinião dele. E ainda ele fala assim, escolhe você. Escolhe você. Ah, nós vamos comer pizza ou pastel? Escolhe você. É aquele que nunca dá a opinião dele, porque ele não quer também, de certa forma, estar magoando os outros, tá? Então, o pensamento e o sentimento dele, ele tá sempre pensando, focado em evitar os conflitos. Ele é sentimentalmente estável, porque ele não costuma se envolver demais nas coisas. Para ele, se deu certo, ok, se não deu, ok também. Às vezes, até chamam ele um pouco de preguiçoso, mas ele não é. Ele é visto como mediador porque ele está sempre tentando fazer com que as coisas ali se alinhem, andam de forma que não seja ruim para um grupo nem para outro grupo. Ele está sempre em cima do muro. Então, ele é pacífico, ele é mediador, ele evita tomar decisões, porque se ele tomar decisões e alguém apontar, você errou, para ele isso vai causar uma raiva nele. Né? Ele vai ficar enraivado porque ele errou, ele não gosta de errar. Então, para não errar, ele não decide ir nem para lá nem para cá, ele fica ali em cima do muro. E ele pode ser omisso com ele mesmo. Às vezes ele pode ser muito teimosa, às vezes ele pode ter aquele comportamento ou passivo, que não faz nada, ou às vezes ele tira tanto ele do sério que ele é um pouco agressivo. Tá? E aí a gente vai lá pro terceiro e último da fase que eu comentei com vocês antes, né? Dos centros ali de comportamento. Deixa eu voltar aqui pro 1, para não ir me perdendo. Então, do centro físico, que são 8, 9 e 1. Vamos falar então do 1 agora. Então, o foco do 1 é no que está errado. Eu vou falar por mim, que eu sou o número 1, tá? Então, assim, às vezes, principalmente quando eu chamava a atenção dos meus filhos, os meus filhos, eles vinham para mim e eles sempre falavam assim, mãe, eu já fiz isso. Eu ia lá e falava, não. Mandava arrumar o guarda-roupa, por exemplo. Eu sou perfeccionista, às vezes eu coloco tudo as cores, tudo branco, tudo rosa, tudo vermelho, tudo nananana. Então eu tinha aquele sistema, aquela sistemática de arrumar as coisas. E quando eu mandava eles arrumarem, eles não são perfeccionistas, eles arrumavam do jeito dele. O importante é que estava arrumado. Eu não via isso como uma arrumação. Eu falava o quê? Tá errado. Vocês arrumaram, mas não é assim.
Então, para mim, nunca era algo arrumado. Então, desta forma, o foco de atenção do número 1 é naquilo que não está certo, no que está errado. E quais são os pensamentos e sentimentos que nós temos? Nós pensamos no que é o correto, o número 1. Ele tem esse sentimento de ressentimento, então ele se ressente muito. É uma pessoa mais irritadinha, porque quer as coisas do jeito dela e tem essa raiva contida. Às vezes ele não fala, não verbaliza, mas ele fica ali com raiva. Tipo, ai meu Deus do céu, por que ela não fez assim, por que ela não fez assado, sabe? Então, quais são os comportamentos que o tipo 1 tem? Valoriza as regras, as rotinas, busca sempre pela perfeição, pela organização, são pessoas que são bem detalhistas, exigentes, que podem ser rígidos e inflexíveis e gostam de regras. Então, assim, 9 horas eu acordo, 10 horas tomo banho, 11 horas faço isso, gosto de regras, de horários, de impor as coisas. São muito éticos e são pessoas que são muito confiáveis. Agora, nós vamos entrar nas pessoas que são mais emocionais, que vão buscar o reconhecimento que buscam reconhecimento naquilo que ajudam os outros, né? Então, começando ali pelo tipo 2, que é o primeiro deles, o foco dele, da atenção do tipo 2, que o nome dele já é ajudante, é o quê? Ajudar. É ser útil. Ele se sente bem quando ele faz pelo outro, porque ele aprendeu que era importante para ele fazer pelo outro. Então, ele está sempre fazendo pelo outro. Qual é o pensamento e o sentimento que ele tem? De sempre estar pensando em como ele pode ser útil. A maioria de vocês aqui deu tipo 2. Então, eles reprimem os seus próprios desejos e sentimentos para agradar os outros. Então, nesse momento, principalmente, é aquela pessoa que às vezes está ali sofrendo pelo luto, queria ficar no cantinho dela, aí a mãe fala, vem aqui, vem interagir, vamos participar da festa do fulano e tal. E você fala, meu Deus, mas eu não quero festa nenhuma, eu queria ficar aqui no meu cantinho. Mas eu vou lá, porque se eu não for, eu vou desagradar a minha mãe. Ou vou desagradar, né, o meu familiar, o amigo. Né? Então, acaba sempre fazendo pelo outro e deixando um pouco de fazer por si. Quais são os comportamentos que eles têm mais? Então, uma pessoa que é muito prestativa, servidora, que está sempre ali servindo o outro, sempre disposto a ajudar, busca ser reconhecido. Então, quando ele não é reconhecido, ele se magoa. Ele está sempre buscando, ele não gosta também, ele acha que ele não precisa que os outros ajudem ele. Mas se não ajuda ou se não agradece pelo aquilo que ele fez, ele se incomoda com aquilo, né? Ele foca tanto em fazer pelo outro que acaba esquecendo de si próprio. Fica sempre querendo agradar o outro. O outro, os outros dois que nós temos ali, o 3 e o 4, agora eu vou falar do 3. O 3, ele é tido como vencedor. Por que vencedor? A Letícia está falando aqui exatamente. Por que então vencedor? São pessoas que elas aprenderam que para elas serem importantes, elas tinham que traçar metas e objetivos e vencerem na vida. Então, elas estão sempre buscando vencer, são mais competitivas, né? Então, tem sempre aquele pensamento focado no fazer alguma coisa e evitam olhar para os sentimentos, porque olhar para os sentimentos às vezes pode fazer com que eles deixem de buscar os objetivos. Ah, eu quero passar no meu vestibular, mas eu queria ficar com meu pai e com a minha mãe. Ah, mas eu não vou ficar com meu pai e com a minha mãe porque o meu objetivo é passar no vestibular. Entende? Então, eles deixam os objetivos deles em primeiro lugar e tendem a não olhar para os sentimentos deles. São pessoas que são mais competitivas, focadas, ativas, fazem tarefas ao mesmo tempo, então são multitarefas, mas também são adaptáveis, são muito vaidosos.
às vezes são um pouco narcisistas, mas eles também gostam um pouquinho de ajudar o outro e querem ser reconhecidos por estar ali, por ser esta pessoa que está focada em vencer, está sempre na busca de vencer, então jamais gostam de perder. E o tipo 4, que também é o outro do comportamento mental, né? Eles têm mais o foco de atenção nos sentimentos com faltas e imperfeições. Então, são pessoas que pensam um pouquinho mais e têm esses sentimentos mais intensos, oscilam com mais frequências e têm pensamento mais naquilo que faltou para eles. Então, assim, ganhou R$1.000, mas não se satisfez porque queria 2.000. Mas ele não olha que ele já ganhou 1.000, ele só olha que ele não ganhou os 2.000. Então, são aquelas pessoas que elas ficam sempre focadas naquilo que faltou. São pessoas que são muito criativas, têm uma sensibilidade artística muito apurada, são muito intensos, às vezes são muito dramáticos, gostam de ser diferentes, únicos, originais. Então, não gostam, por exemplo, Deus o livre, se vestirem a mesma roupa, se for pega com o mesmo sapato. Eles gostam de ser diferentes, de chamar a atenção pelaquilo que eles podem ser de diferente. E daí nós entramos no próximo, que é o grupo mental, que buscam a segurança e fazem diferentes estratégias para escapar do medo. Então, o tipo 5, ele é chamado de analítico. Por quê? Porque ele gosta de analisar. O foco de atenção dele é sempre no conhecimento. Ele não está sempre buscando conhecimento. Para ele nunca é suficiente aquilo. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, eles vivem na sua mente e se desconectam com os sentimentos. Então, eles estão sempre focados em conhecer as coisas. Então, é aquele que vai sempre querer buscar. Se, por exemplo, eu falar assim, o tipo 5, ele está sempre querendo buscar alguma coisa. É mesmo. A hora que terminar aqui, eu vou saber quem sou eu, que sou tipo 5. Vou lá querer saber e vou vir aqui questionar sobre o que é o tipo 5. Se é assim mesmo, se não é assim mesmo. Então, é aqueles que estão sempre buscando conhecimento das coisas. São pessoas que têm comportamentos mais reservados, então são mais quietinhos na deles, são mais introvertidos, observadores, então estão sempre observando, são mais racionais, buscam acumular conhecimentos e informações e não gostam de dividir esse conhecimento. Eles ficam para eles se incomodam de passar esse conhecimento. Nossa, gente, sua chamada termina em 10 minutos. Eu não sabia disso. Bom, mas nós estamos falando aqui já. Vamos para o tipo 6, que é o precavido, que é que tem o foco de atenção. Não gostam nem de correr risco, nem de correr perigos. Então, os pensamentos dessas pessoas do tipo 6, elas são mais pensamentos analíticos, estratégicos. Então, criam estratégias, criam pensamentos e sentimentos de medo e ansiedades. Então, são pessoas que são as mais ansiosas dentro do Enneagrama, são os tipo 6. O tipo 1, o tipo 9, o tipo 8 também são pessoas bem ansiosas, que têm um comportamento mais de ansiedade. Mas o tipo 6, ele é aquele que mostra a ansiedade dela. Então, são pessoas que são inseguras, que estão sempre se questionando, que são sempre desconfiados. Então, são pessoas de poucos amigos, são precavidos, são pautados num planejamento de estratégias que fazem com que eles tenham menos risco de acontecer algo, de algo dar errado na vida deles. E o tipo 7, e o último, é aquele que tem o foco de atenção no prazer. Em tudo quanto é tipo de prazer. Então, prazer em comer, prazer em sexo, prazer em comprar. Então, ele gosta das coisas que deem prazer. Se tiver algo que para ele, ele quer fazer,
quer muito fazer, tá lá de repente fazendo um negócio, desencanta com o negócio, foge para outra coisa, vai buscar outra coisa. Então, ele tá sempre buscando o que dá prazer à vida dele. Só que isso se torna um peso, porque daí ele deixa de fazer muitas coisas. Então, os pensamentos e os sentimentos que ele tem uma mente muito rápida, ele pensa em várias coisas ao mesmo tempo e tem muito um sentimento voltado para o lado positivo. Então, por isso que quando ele vê que algo não é positivo, ou que está cansado, ou que está chato, ele muda. Porque ele não gosta de coisas que não dão prazer para eles. E os comportamentos, ele é uma pessoa muito otimista, entusiasmada, acelerada, então tá sempre ligado ali no 220, ativo, multifocal, então desenvolve várias tarefas ao mesmo tempo, lê, assiste filme, escuta música, tudo ao mesmo tempo. Tem dificuldade de manter o foco e terminar aquilo que ele começou, como eu falei antes, tá? Então, aqui eu dei uma pinceladinha sobre os comportamentos. Eu só estou olhando aqui no tempo, nós temos 7 minutos ainda. Então, assim, o que motiva cada cada tipo de personalidade? O tipo 1, a motivação dele é em ser perfeito. O tipo 2 é de ser prestativo, de estar ajudando. O tipo 3 é dele ter uma performance. O tipo 4, ele é uma pessoa mais profunda, ele sente com mais profundidade as coisas. O tipo 5 gosta de mais privacidade, então ele aprendeu que ele tinha que ficar no cantinho dele. O tipo 6 é aquele que se precavê das coisas. O tipo 7 é aquele que quer buscar prazer. Aquilo que incomoda, ele vaza. O tipo 8 quer estar no comando sempre. E o tipo 9 é o da paz. Não quer se incomodar com nada na vida. E também temos ali os mecanismos de ação de cada um de nós. Então, aquilo que nos paralisa, né? O nosso inconsciente, ele adota uma estratégia para defender do que está acontecendo no mundo externo. E foi isso que ele fez lá atrás. Essas estratégias, elas são chamadas de mecanismo de defesa. Então, o autoconhecimento e o entendimento desses mecanismos de defesa que nós tínhamos e trouxemos para a vida adulta vai nos possibilitar estar em alerta quando isso acontecer, e às vezes isso paralisa a gente. E a gente vai poder reduzir quando a gente começa a nos conhecer melhor. Então, o tipo 1, ele tem uma formação mais reativa, ele reage. O tipo 2, ele é mais reprimido. O tipo 3, ele se identifica mais. O tipo 4, ele é mais introvertido. O tipo 5, ele tem um isolamento mais emocional. O tipo 6, ele se projeta naquilo que ele gostaria que fosse. O tipo 7, ele raciocina mais rápido. O tipo 8 está sempre negando as coisas. Ele quer simplesmente chegar no objetivo dele. E o tipo 9, ele é mais uma narcotização. Ele fica mais na dele, não gosta de dar muita opinião sobre as coisas. Fica sempre em cima do mundo. Então, todos nós temos vícios dentro das nossas personalidades. E esses vícios são inconscientes. E eles são determinados por uma emoção. Quando nós estamos ali no piloto automático, que eu falei para vocês, essas emoções, elas dominam a gente, né? Então, como é que são essas emoções? O tipo 1, ele vai ficar com raiva, mas uma raiva mais guardada para ele. O tipo 2, ele vai ser aquela pessoa que é mais orgulhosa. Eu não preciso de você, eu consigo fazer sozinha, mas ele nunca faz por ele faz sempre pelo outro. O tipo 3 é aquela pessoa que é mais vaidosa, até na maneira de se maquiar, de se vestir, de arrumar cabelo. O tipo 4, ele é uma pessoa mais invejosa. Se ele não consegue, ele sente essa inveja. E tudo isso é para escapar do medo. O tipo 5, ele vira mais na avareza. O tipo 6 no medo. Então, o tipo 6, ele demonstra mais medo. Lembra que eu falei que
ele tem uma certa tendência a mais de ser ansioso. O tipo 7 é a gula. Tanto faz a gula de comer muito, como a gula de buscar o conhecimento. O tipo 8 é mais na luxúria, o tipo 9 ele é mais preguiçoso. Mas a preguiça não é em fazer as coisas, é a preguiça de não dar a opinião dele, para não ter que tomar alguma atitude. Mas nós também temos virtudes. E essas virtudes são um ponto de chegada. É onde nós devemos agora mirar e direcionar o nosso desenvolvimento pessoal dentro da nossa individualidade para cada um de nossas personalidades. Então, o tipo 1, ele vai buscar ser sereno, vai deixar de ser aquela pessoa que quer tudo certo. O tipo 2, ele vai deixar o orgulho de lado e vai ser mais humilde. Vai aceitar ajuda, vai aceitar que ele precisa olhar para ele. O tipo 3, ele vai buscar mais autenticidade. O tipo 4, ele vai buscar mais equilíbrio emocional. O tipo 5 vai buscar mais abundância e não se apegar tanto às coisas. O tipo 6 vai criar coragem e vai ter força, porque ele não tem coragem, por isso ele é um dos mais ansiosos. O tipo 7, ele vai buscar mais sobriedade, então ele vai se apoiar, depois que vocês vão entendendo mais o Enneagrama, vai se apoiar ali na sua flecha, que é o tipo 1, e vai buscar mais essa sobriedade, não vai fazer qualquer coisa de qualquer jeito. O tipo 8, ele vai buscar ser mais inocente, então vai dar as mãos ali para sua flecha. E o tipo 9 vai agir de maneira mais certa, então vai poder dizer, não, eu quero isso, não, eu quero aquilo. Então, é assim que vocês vão começar a olhar para frente e se desenvolver melhor. Gente, tem 2 minutinhos para terminar a nossa live aqui, que é o que está aparecendo para mim. E eu quero que vocês podem me fazer perguntas ali pelo WhatsApp mesmo. Oi, pode falar. Dá para renovar o link. Dá para renovar? Dá. Mas você coloca, iniciar uma reunião agora e você consegue um novo link. Ah, tá. E repasso para vocês daí. É. Tá. Se acabar aqui, então eu já remando um novo link para vocês, tá? Porque falta 1 minutinho aqui para chamar. Eu vou mandar também no grupo, lá no grupo, todos os áudios que eu tenho, que eu fiz, do 1 ao 9, para vocês terem com vocês e poderem escutar com mais tranquilidade cada uma da personalidade de vocês. Eu vou encerrar essa chamada aqui e já volto com uma segunda chamada, tá? Ok.